E aí, pessoal, vamos gravar mais um. Hoje a gente vai fechar esse conteúdo. Vamos falar de Malinowski, vamos falar de funcionalismo inglês, tá legal? Eu não sou muito fã do Malinowski porque ele tem um pouquinho de etnocentrismo ali, né? Do Edward B. Taylor, que a gente já falou dele aí nos vídeos anteriores. Então eu sou um pouquinho assim reticente ao Malinowski, tá bom? Não só ele, como também o Radcliffe Brown. As ideias do Malinowski e do Radcliffe Brown são muito semelhantes. Eu vou falar um pouco disso durante a nossa aula, tá legal? Minha filha tá aqui no quarto, tá vendo o vídeo no YouTube. Então se vazar o áudio, não tem problema. Home office, velho. Aqui é tudo ao natural. Vocês sabem que eu erro, espirro, volto e tá tudo aqui, né? Tudo gravado. Não tem essa da gente ficar montando uma coisa, não. Aqui é o natural, aqui é a verdade. Tá legal? Então vamos lá, vamos falar do Malinowski, cara. O Malinowski, ele é ali da década de 1930. Ele vem ali com os funcionalistas da época de 30, tá legal? O que ele acredita muito? Uma coisa que eu acho muito legal dele. Ele é, vamos dizer, um dos pais da antropologia, tá bom? Ele acredita muito no estudo presencial, de você viver dentro de uma sociedade. E você vivendo dentro dessa sociedade, você pegar e fazer o quê? Você compreender a estrutura social e o funcionamento dessa estrutura dentro da sociedade. Isso é muito bacana. É como, vamos fazer um exemplo assim. Imagina que você quer estudar sobre uma tribo tupi aqui no Brasil, tupiniquim aqui no Brasil. Aí você pega, vai até essa tribo e passa a conviver com essa tribo. Convivendo com essa tribo, vivendo uma experiência real, aprendendo a sua linguagem, a sua religiosidade, etc., você vai compreender a estrutura social dela. Então, a vivência faz com que você compreenda a estrutura dela. Nesse ponto, ele é fantástico. O que ele tem de olhares que a gente analisa aí? Primeiro, o funcionalismo, ele é uma parte da sociologia que está muito inspirada em Durkheim. Então, ele está muito inspirado naquela ideia de estrutura social. Lembra aquele lance do corpo humano? A estrutura social como um organismo, corpo humano, onde cada órgão tem uma função? Aí tá chegando, ó, estrutura social, função, Malinowski, Durkheim. É fácil, não é difícil. Um tá ligado com o outro, tá legal? Então eles queriam estudar o quê? Estudar as estruturas sociais e as funções dessas estruturas. Por isso ele vai ficar conhecido como um funcionalista. Essas teorias e essa forma de estudo fica conhecida como funcionalista, tá legal? Inspirado em quem? Inspirado no Durkheim, inspirado no estudo da estrutura social. Só que nesse olhar sobre a estrutura social, eles vão analisar sem dar importância ou sem dar um aspecto muito grande. Não é que eles não entendiam que aquilo era bom, mas eles não vão dar tanta importância para uma coisa chamada a história da sociedade. Então, a história que aquela sociedade tinha até então, para eles não é tão importante no estudo da estrutura e da função dela. Por quê? Porque eles dizem que boa parte dessa história dessa sociedade não tem evidências empíricas, então não tem evidências científicas. Vai ser uma história que vai ser contada, que não pode ser comprovada, então ela não deve ser analisada com tanta ênfase. A análise dele vai ser a partir do quê? Vai ser a partir do momento atual de uma sociedade. Pega uma fotografia sua agora. Vai no seu celular aí, pega a sua última foto do seu celular. Olha a sua última foto do celular. O que ela mostra pra você? Sua. Pega uma foto aí narcisista, sua, você bonitão, você bonitona em algum lugar e etc. O que ela vai falar de você? Ela vai falar um pouco sobre você, concorda? Se você analisar ela, você vai falar, nossa, nesse momento eu estava com uma autoestima alta, eu estava feliz, eu estava não sei o quê. Você está analisando essa fotografia, correto? Pega uma foto sua de... Não vou botar muito tempo, que vocês são jovens, né? Então, se eu falasse 10 anos, aí vai ter uns que vai ser bebê quase. Não. Pega uma foto sua de 3 anos atrás. E se você analisar essa foto de 3 anos atrás, você vai ter uma perspectiva sobre ela, concorda? Aí vem, o Malinowski, ele quer estudar as sociedades no seu presente. É como se ele tirasse uma fotografia da sociedade naquele momento atual e a partir dali ele começasse a estudar a sociedade. Ele não está preocupado com o passado dela, ele está preocupado com o presente, com a fotografia do momento dessa sociedade. E ao analisar essa fotografia do momento dessa sociedade, eu posso entender, vivendo dentro dela, eu posso compreender a sua estrutura social. Tá legal?
E aí, o que que seria essa estrutura social? Porque a gente sempre tem receio, a gente fala muito estrutura social, meio social, e muitas vezes a gente não sabe o que que é essa estrutura. Então, vou dar uns exemplos que eu anotei aqui, ó. A forma como se produz a comida, a forma como você divide a comida, a forma como os guerreiros se organizam para a guerra, a questão religiosa, como é que é a religião e a vida em religiosidade, a questão de parentesco, casamento, vida conjugal, sei lá o quê, tudo isso é estrutura social. Quando você compreende essa estrutura, você vai analisar e compreender e estudar a função dela. Vamos de novo para o corpo humano? Pega aqui o corpo humano. O corpo humano tem meus órgãos aqui dentro, etc. Meus órgãos funcionando de maneira correta fazem com que a minha sociedade viva, correto? Eu sou uma sociedade, meu corpo humano aqui é a estrutura social. Então, meus órgãos funcionando fazem com que a minha estrutura esteja boa, minha sociedade viva. Se meu coração parar, o que vai acontecer? Essa minha sociedade vai, deixar de existir, correto? Mas tudo funcionando certinho aqui, eu vou estar fazendo o quê? Minha estrutura social está viva, minha sociedade está bem. O que o Malinowski quer estudar? Ele não quer estudar só a estrutura dessa sociedade. Óbvio, ele quer conhecer a estrutura da sociedade. Mas ele não quer estudar essa estrutura só da sociedade. Ele quer estudar o quê? A função dessa estrutura. Então, qual é a função do meu coração? Bombear sangue para o meu corpo. Beleza, eu não sou um bom de biologia. Pergunta para o professor de biologia aí que vai ser muito melhor, tá? Mas vamos lá, vai no básico. Né? Então, bombear sangue para o meu organismo. Beleza. Qual é a função da religião? A função dessa religião nessa sociedade vamos dizer assim, dar um exemplo aqui, deixa eu pensar uma coisa. Não pensei, eu vou gravando a aula sem pensar muito. Mas vai lá, a estrutura da sociedade é gerar coesão sobre os indivíduos. É fazer com que os indivíduos não se comportem fora de um padrão de comportamento social. Então essa é a função da sociedade. E é isso que o Malinowski vai focar. Tá legal? Ele quer conhecer a estrutura, mas o foco do estudo dele não tá na estrutura. O foco do estudo dele tá onde? Tá na função de cada estrutura dessa dentro da sociedade. O Radcliffe Brown e o Malinowski, eles se unem nessa ideia de, vamos dizer assim, onde a história ela não é tão importante para você compreender a existência da sociedade. Tá legal? Por quê? Porque é a questão que não existe o empirismo do passado. Pega aí, por exemplo, Grécia Antiga. Durante o grande período da Grécia Antiga, a história dela não era escrita ou não estava desenhada. E mesmo num desenho, ela não é empírica, correto? Você não tem análises profundas sobre a história dessa sociedade. Tá legal? Então, muitas das coisas que você conhece sobre a história dessa sociedade está baseado em quê? Está baseado dentro de uma, vamos dizer, uma análise da linguagem ou da fala ou da história, que não é uma ciência empírica. Não é algo, vamos dizer assim, de comprovação 100% real. Isso não é uma coisa mais que a gente usa na história, tá legal? Hoje na história se valoriza muito a história oral. Ela não precisa estar escrita para ela poder ser valorizada. Mas nessa época, você tem que pensar que os funcionalistas são de 1930, tá legal? Eles valorizavam muito essa questão do empirismo da história. E como a gente não tinha esse empirismo por eles valorizado, tá legal? A gente pega, então eles vão, vamos dizer assim, não é descartar, mas eles não vão dar a importância para o passado e vão se focar no estudo do presente daquela sociedade. Fechado então? Por hoje é só. Tá legal? Beleza então? Até mais, galera. Um beijo, um abraço, saudade de todos, tá? Muita saudade de todos vocês. Até mais. Tchau.